Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite, tá bom pessoal? Então, como vocês sabem, meu canal é de aventureira, Águia Aventureira, uhul! Adoro uma aventura, mas também eu conto para vocês das minhas aventuras que eu já vivi por aí, que tem muitas aventuras, minha vida é e sempre foi uma aventura, pessoal. Então deixa eu contar para vocês, hoje não vai ser aventura, tá? Hoje vai ser sobre pressentimento. Pessoal, alguém de vocês já tiveram algum pressentimento na vida, alguma coisa que aconteceu assim, algo inexplicável? Eu já tive várias vezes, tá? E vou contar para vocês aqui. Hoje eu vou contar um pressentimento que eu tive que foi muito forte. E mais aconteceu, né? Então, desde já eu te peço seu like, deixa nos comentários, se inscreva no meu canal. E é isso aí, pessoal. Eu vou contar para vocês hoje, mais ou menos, algo interessante. Que eu não sei se vocês acreditam, mas eu acredito porque eu já tive e continuo tendo, gente, muito pressentimento com coisas que aconteceram e já foi mais forte, sabe? Mas foram coisas muito reais. Então, foi assim. Eu morava na casa de uma tia, morava eu, minha irmã, uma outra tia minha, que por acaso era irmã dessa minha tia aí, e meu filho e o marido dela. Morava bastante pessoas na casa. Só que todo mundo trabalhava fora, né? E eu trabalhava sozinha no ateliê. E essa tia em questão, que eu vou contar para vocês, ela tinha um leve problema de cabeça, sabe? Então ela era a única pessoa que ficava em casa sozinha, né? E quando foi nesse dia, justamente nesse dia, todo mundo tinha saído e tinha lá 3 homens trabalhando no quintal de casa, cavando uma fossa para fazer um banheiro, um negócio assim. E eles estavam ali trabalhando e a função dela era dar água quando eles pedissem, mas nós aconselhamos ela assim: olha, se alguém bater na porta, se eles pedirem alguma coisa, se eles pedirem água, dê pela janela, não abra a porta, porque vocês sabem, né, pessoal? Acontece muitas coisas assim por aí, né? Muitas notícias que a gente sempre tem de casos assim, que a pessoa tá sozinha e enfim. E foi assim. Nesse dia, foi um dia desse. Ela ficava sozinha, ela sempre ficava trancada, ela não abria para ninguém. E as portas eram tudo gradeadas, você olhava pelas grades, não só abria só entrava se se abrisse a porta, no caso, né? E foi assim. E eu estava lá no meu trabalho, como eu disse, ela estava sozinha em casa. Meu filho estava para a escola e o pessoal da casa estavam trabalhando, inclusive eu. E de repente, pessoal, me deu uma coisa tão estranha, me deu um desespero, alguma coisa inexplicável, sabe? Me parecia assim que alguma coisa ia acontecer, me deu assim, até náuseas, me deu uma coisa muito estranha. Mas foi um desespero total, gente. Eu só pensava naquela minha tia, pensei logo em casa. Gente, será que aconteceu alguma coisa? Será que, de repente os caras quiseram fazer alguma coisa com ela? Não sei. O meu desespero foi total. Gente, eu fechei tudo lá, saí correndo desesperada. Parecia que eu não via uma pedra na frente, sabe? Fui correr para casa e nesse dia estava nublado, estava chovendo, chovia e parava, dava aquela chuvarada e depois parava, né? E quando eu cheguei lá em casa, era mais ou menos 1,5 km de distância de onde eu estava, sabe? Gente, quando eu cheguei lá, estava tudo tranquilo. Ela estava bem dentro de casa e os homens continuavam trabalhando, só que ia dar uma chuva muito forte
E eles saíram correndo para vir para dentro da varanda da casa, né? E aí eu fiquei lá, eu me encostei na janela, a janela que dava para os fundos. Gente, do nada, que eu encostei na janela, que eu olhei para trás, um deles ficou para trás e os que saíram nem sentiram falta. Esse cara, ele teve um desmaio, gente. Ele virou para trás, literalmente, caiu de olho e boca aberta. Ficou duro, paralisado, caído no chão. Meu Deus do céu, e começou aquela chuva daqueles pingão assim bem grosso que vem muita água. Nossa, quando eu vi aquilo, eu saí gritando, gritei para os vizinhos, chamei a ambulância e tudo, foi maior fuzuê. Mas graças a Deus conseguiram pegar, chegou a ambulância, os amigos dele correram lá, tiraram ele, colocaram para baixo da casa lá, baixo da cobertura, né? E aí eu fiquei pensando, gente do céu, será que o pressentimento era isso? Era tentar ajudar alguém, a salvar alguém? Mas foi uma coisa muito estranha, sabe, gente? Então, eu fico me perguntando, já aconteceu isso com vocês? Alguém já teve? Isso chama-se intuição ou pressentimento? Gente, eu não sei o que é, mas comigo já aconteceu muitas coisas assim, muitos sonhos que no outro dia aconteceu coisas inexplicáveis, sabe? Então, pessoal, tem muitas coisas na vida da gente que a gente não consegue explicar, né? Isso foi só uma dos pressentimentos que eu tive. E também sonho. Eu sonhar com alguma coisa e no outro dia acontecer assim uma coisa que tinha alguma relação com aquele sonho. Então agora eu vou contar mais uma história para vocês. Dessa vez eu tive um sonho que a gente passava numa rua onde tinha bastante gente andando para lá e para cá, e aí no meio da rua tinha aqueles pedaços de criança caído na rua, de que era pedaço da perna, era pedaço do pé, era pedaço de carne, e aí eu perguntava para alguém, de quem será, de onde será esse pedaço? E daqueles pedaços lá de carne escorria aquela água, aquele sangue ralo, sabe? Era uma coisa muito, muito estranha. E no outro dia eu contei para minha tia, né? Ela já sabia desses meus pressentimentos, meus sonhos que eu tinha. Aí eu falei para ela, eu disse, nossa tia, essa noite eu tive um sonho assim. Aí, eu estava trabalhando sozinha lá no meu ateliê, e ela chegou lá, essa minha tia, que eu morava na casa dela. Ela foi lá e começamos a conversar, né? E eu tinha acabado de contar o sonho para ela. Gente do céu. Era umas 4 horas da tarde, quando nós vimos aquele barulho bem forte, sabe? Assim um barulho estrondoso. Parecia que um carro tinha batido no poste. Nós corremos para olhar para fora, para a rua, que lá era uma rua muito movimentada. Gente, o cara foi sair de moto de uma rua, e o outro cara vem num carro, numa caminhonete, deu no meio da moto com tudo, que o cara bateu no meio da moto, do carro, na frente do carro, e caiu pro outro lado. E esse cara, ele era grandão, sabe, pessoal? Um cara enorme. Ele caiu de barriga para cima, não sei o que aconteceu, só sei que, gente do céu, pedaço do cérebro do cara pulou para fora, caiu no meio da rua, e dali começou a escorrer sangue daquele negócio, exatamente igual ao sonho que eu tive. Meu Deus do céu, quando a minha tia olhou, ela disse, Margarete, tu lembra do sonho que tu falou? Será que era isso? Eu digo, meu Deus do céu, nossa, acho que me dava até arrepio, sabe? E foi uma loucura, foi gente, o trânsito parou, era horário de pico, né, de tardinha, chegou muita gente, muito carro.
Nossa, exatamente igual o sonho que eu tive, gente. Alguma coisa tinha relacionado com isso? Então, pessoal, demais uma outra coisa que aconteceu, que também está relacionado a sonho. Então, eu fui passar uns dias no interior, na casa dos meus parentes lá, justamente dessa tia que já tinha mudado da cidade para lá. E quando cheguei lá nessa casa, né, passamos a festa e tal. No outro dia fomos para casa dessa minha tia. E eu estava dormindo, né? Quando eu acordei, tinha um rapaz que foi assim. Eu nunca tinha visto esse rapaz na vida. É a primeira vez que eu vi. Ele passou o dia inteiro dormindo, todo o pessoal estava em festa lá, brincando e tal, e bebendo, comendo, e ele estava dormindo na varanda da casa da minha tia. E tinha até umas galinhas lá, que as galinhas passavam por cima dele, para lá e para cá, e ele dormindo, estava meio bêbado, né? E depois do almoço e tal, eu almocei e deitei. E quando eu acordei justamente na hora que ele se levantou. Quando ele levantou, eu nunca esqueço a cara dele olhando para mim. Tanto eu não conhecia ele, quanto ele não me conhecia. E ele ficou estatelado assim. Sabe quando a pessoa para olhando para você, né? Aí beleza. Aí foi, então eu fixei naquele rosto daquele rapaz. E aí eles foram embora, que já era tarde, né? Já era domingo de tarde, eles foram embora para casa deles. E eu fui embora, eu tinha que voltar para a cidade, sabe? E a minha tia veio até uma cidade, que a gente ia passar mais uma noite nessa cidade. E no outro dia eu ia viajar lá para onde eu morava, sabe? E no Amazonas é assim, a gente depende de barco quase para tudo. Para algumas regiões só vai de barco, né? Eu já contei aqui para vocês. E nessa noite que eu cheguei nessa outra cidade, justamente eu tive um sonho. Eu sonhei, pessoal, que eu chegava num ponto de ônibus e estava tudo escuro. Tinha assim uma sombra dos postes, das luzes que estavam ali. E tinha muita gente naquele ponto de ônibus e tinha uma Kombi parada, que fazia mais escuro ainda para ir para o ponto. E tinha muita gente. Daí eu cheguei lá e perguntei, o que está acontecendo? Por que tem muita gente? Aí uma mulher olhou para mim e mostrou, ó, aquele homem ali acho que ele sofreu algum acidente. Quando eu olhei, pessoal, o homem estava deitado assim de lado, de conchinha, como se fosse de conchinha, deitado. E aquele sangueiro escorrendo assim dele, sabe? E ele estava com uma camisa bem azul, caído ali no chão, e eu perguntava, quem é esse homem? O que aconteceu? A mulher falou, não sei, eu acho que foi aquele carro que atropelou ele. Aí eu me acordei assustada, sabe? Assustada, e contei para minha tia de manhã. E eu falei para ela, eu disse, tia, nossa, eu tive um sonho horrível essa noite. E aí ela perguntou assim, que sonho? Daí eu contei, né? Contei esse sonho que eu tive para ela. E como ela já sabe que toda vez que eu acontecer essas coisas, alguma coisa ia acontecer, ela estava na cidade longe lá da casa onde ela morava, com o marido dela, né? E ela começou a ligar para ele. Pessoal, ela começou a ligar, e eu nem sabia que ela estava preocupada, sabe? Aí quando ela veio de lá, ela falou, nossa, já liguei pro fulano tantas vezes, ele não atendeu, será que aconteceu alguma coisa? E aí, eu disse, ele deve estar dormindo, né? Ficaram bebendo até tarde e tal. Aí já era desde as 11 horas, ela estava ligando. Quando deu 3 horas da tarde, pessoal, eu entrei no banheiro, fui tomar banho. Quando eu vi, ela correu lá e bateu na porta desesperada. Margarete, tu sabe o sonho que tu teve? Eu, nossa, me assustei, o que foi? O que aconteceu? Ela falou assim, foi o Chico. O Chico era o nome daquele rapaz.
Eu disse, o que aconteceu? Ela disse, ele morreu. Eu digo, nossa, como que ele morreu? Que nós vimos ele ontem. Ele estava lá na festa. Ela disse, pois é. Hoje, agora que eu consegui falar com meu marido, que ele estava para lá, que o irmão dele veio chamar ele para ajudar lá a puxar o corpo dele lá do mato. Pessoal, ele foi para o mato cortar aquelas árvores bem grandes com aquela serra elétrica. E ele foi serrar a árvore e um galho caiu lá de cima, em cima dele, que atravessou ele no chão. Gente, ele estava justamente do jeito que eu sonhei que ele estava no chão. Aí eu pergunto para vocês, isso é pressentimento? Isso é o quê? Eu queria entender, sabe, pessoal? Até hoje eu já tentei muito entender essas coisas, mas eu não sei, alguma coisa relacionada a alguma sabedoria espiritual, não sei o que é. Era uma coisa que eu sentia, eu podia, tipo, como se fosse uma premonição, só que eu não sabia quem era e nem quando, entendeu? Então é isso que aconteceu. E aí eu perguntei para ela ligar para lá e perguntar que cor que era a roupa dele. E ela falou, ele sempre trabalhava com uma camisa azul, mangas compridas, uma camisa que davam para o pessoal trabalhar lá no interior, sabe? Eu digo, Jesus amado, como que era aquelas coisas fortes que eu tinha, sabe? Mas é isso, pessoal. Era isso que eu queria contar para vocês, sobre essas coisas de premonição, de sonho. Tem muita coisa ainda que eu vou contar mais para frente para vocês. Mas por enquanto é isso, pessoal. É sobre minhas aventuras espirituais, digamos assim. Então é isso. Deixe seu like, se inscreva. E estamos aí, tá, pessoal? Até a próxima. E muito obrigado por assistir.